Esta é a sua localização atual. A fada mostrou a Leilin um mapa, indicando sua posição atual dentro da cidade flutuante. Você deve competir com a outra pessoa qualificada. O primeiro a chegar à sala de força obterá a autoridade sobre o núcleo de energia Mise. Isso permitirá que você assuma o controle da cidade flutuante e controle o núcleo. Os olhos brilhantes da fada foram treinados em Leilin, voz robótica. Por favor, anote. O mestre estabeleceu vários obstáculos ao longo do caminho, e, porque eu não tenho poder suficiente, alguns invasores entraram na cidade flutuante. Cenas brilhavam e se separavam em quadrados menores, permitindo que Leilin visse o lixo do esqueleto, o lendário paladino, monges e outras pessoas. Alguns vermes também aparecem. Com a força defensiva da própria cidade flutuante, deveria haver alguns métodos específicos ou deuses atuando nas sombras que lhes permitissem romper as defesas externas da cidade. Leilin sorriu, pensando em Rogero, que também havia sido escolhido. Eu nunca esperei isso. Um lendário com uma reputação por suas habilidades de combate também tem a força de um arcanista. Rogero, você enganou todo um continente. Muito bem, mas infelizmente você me conheceu. Mesmo que fosse apenas uma conjectura, Leilin sabia o que o mestre da cidade flutuante havia planejado. Foi definitivamente algo a ver com o teste do poder dos arcanistas. Ele era agora um arcanista lendário. Mesmo na era Netheril, ele possuía a mesma força que o dono da cidade, o que o habilitou a entrar no sindicato arcanista e obter sua própria cidade flutuante. Ele obviamente não tinha medo. Por outro lado, Rogero também se tornou um lendário baseado em suas habilidades de combate. No entanto, mesmo com treinamento duro em particular, seu ranking de arcanista não seria tão alto. Nesta área, Leilin poderia negligenciar seu oponente. A coisa mais importante agora é ter controle sobre a cidade antes que os deuses reajam. Leilin deu uma olhada no mapa que a fada projetou, e o Aiship registrou tudo antes de escolher a rota mais adequada. Você que é qualificado, espero que você consiga se tornar meu mestre. A fada olhou para as costas de Leilin e então desapareceu gradualmente. Depois de percorrer um caminho estilizado futuristicamente, Leilin entrou em uma sala de estar xixi. Dois golems mágicos que pareciam macacos estavam à espera, grandes olhos robóticos disparando luzes vermelhas. Gatekeepers? Mesmo com a Aiship escolhendo a rota mais ideal, eu preciso passar pelo menos 20 etapas. Eu preciso acelerar minha velocidade. Leilin não parou de andar e andou entre as duas marionetes, desaparecendo no caminho. Depois que ele saiu, os dois golems mágicos explodiram em pedaços. Do outro lado, Rogero estava avançando rapidamente, sua lança emitindo um ki aterrorizante quando ele abriu uma porta de aço. Uma oportunidade? A melhor oportunidade. Os olhos de Rogero brilharam. Eu escondi minha herança de arcanista por tanto tempo e finalmente tenho essa chance. A cidade flutuante será definitivamente minha. Com esse pensamento, a imagem de seu concorrente apareceu em sua mente enquanto ele emitia um ar sanguinário. Eu preciso pegar a cidade flutuante. Todos os que entrarem no meu caminho devem morrer. Comparado com o teste que os dois obtiveram, os outros invasores foram maltratados. Estrondo a tanta riqueza da civilização antiga, e cada item é inestimável. O preço de um seria suficiente para comprar metade de uma grande cidade. Por que você ainda continua correndo atrás de mim? Leo se virou e gritou, parecendo angustiado. Destruindo o mal é o papel que os céus me deram. Você acha que meira ganância sobre a riqueza pode me confundir? O paladino parecia resoluto enquanto seguia implacavelmente, fazendo com que o esqueleto lixo tivesse que correr incansavelmente e se sentir incomodado. Normalmente, ele podia voltar e lutar contra 300 rodadas com o paladino. Com a cidade flutuante e os restos da civilização histórica para ele explorar aqui, ter que desperdiçar sua energia nos combates fez com que Elio sentisse seu coração sangrando.
Só espere. Ele sabia que os paladinos tinham cérebros como concreto e só conseguiam encontrar maneiras de eliminá-lo. Bip. Invasor detectado. Ativando automaticamente o modo de defesa. Ativando golems de metal. Uma vez que os dois entraram em uma praça, uma voz robótica soou. Um grande portão de repente se abriu quando um boneco de armadura saiu. Muitos campos de energia surarredondado, fazendo com que o esqueleto Lich Paladino percebesse um imenso perigo. Eles não podiam deixar de parar em suas trilhas. É o golem de metal. O lendário golem. O Lich soou como se estivesse suspirando de medo. Um golem tão alto é o maior segredo dos arcanistas Netheril. Os magos agora não podem criar imitações, estrondo depois disso. No entanto, o esqueleto Lich não conseguia mais rir. O golem instantaneamente desapareceu em um instante, e na próxima vez que reapareceu, foi atrás de Liu, grande punho de aço apontado para sua cabeça. Tão rápido. É quase como mudar instantaneamente. Isso é realmente um golem? Feitiços cintilavam continuamente no corpo de Liu enquanto ele montava rapidamente várias paredes ósseas, as esporas ósseas e as lanças ósseas disparando em direção às áreas-chave do golem e trazendo consigo grandes rajadas de vento cráqueos. Muitos ataques atingiram a camada superficial defensiva do golem de metal e criaram sons como chuva. E depois se espalharam rumo Cachao. O golem não se importava com esses ataques e levantou seu enorme punho, preparando-se para atacar a parede óssea. Houve um som assobio enorme no ar, e os ossos voaram por toda parte. Uma defesa que um Lich havia formado com toda a sua força foi completamente destruída sob este ataque estrondo. Quando o lendário paladino chegou, tudo que viu foi o Lich embutido na parede. Ele estava perfeitamente impresso na parede, o pescoço torcido em um ângulo muito estranho. Se ele estivesse vivo, ele teria morrido há muito tempo. Mesmo que ele fosse um Lich, o fogo em seus olhos diminuíra um pouco, e ele estava evidentemente gravemente ferido. Você é um monstro cheio de maldade. Prepare-se para ser julgado pela justiça. Ao ver isso, o paladino soltou um suspiro profundo de alívio, ambas as mãos erguendo a grande espada que significava luz e julgamento. Bip. Inimigo descoberto. No entanto, antes que a espada do paladino pudesse cair, um golem de metal já havia chegado atrás dele, olhos eletrônicos emitindo perigosos raios vermelhos. Para lendários golems de metal, poderia haver liches ou paladinos, mas todos eram invasores e precisavam ser exterminados. Se Leilin estivesse aqui, ele teria excluído tal alta tecnologia. Ou Transformers, mas infelizmente, o paladino com uma mente inflexível não tem tantos pensamentos errados. Em seus olhos, golems de metal como estes não eram muito melhores que os demônios do abismo ou demônios do inferno. Bip. Inimigo escaneou para ser modelo de paladino. Ativando o número do plano de extermínio 2. Ativando o motor de gravidade extrema. Ativando o forno nuclear. O golem de aço fez sons que o paladino não conseguia entender e depois abriu os braços. A gravidade aumentou de repente, e o chão desmoronou, agora parecendo extremamente sólido. A área do peito do golem se abriu para revelar uma fornalha vermelha que girava em uma turbina, produzindo um zumbido assustador. Que monstro é esse? Percebendo que seu ataque em pleno poder havia sido facilmente bloqueado, sua espada exemplar que era quase lendária derreteu na fornalha no peito do golem. Não importa o quão forte fosse sua mente, o paladino agora segurava insinuações. Uma cena semelhante pode ser testemunhada em várias partes da cidade. Os forasteiros que entraram sem permissão estavam agora sob ataques aterrorizantes, e já havia vítimas. Afinal de contas, a cidade flutuante era um ninho dos grandes arcanistas dos tempos antigos. Então como eles poderiam apenas permitir que os inimigos entrassem? Neste momento, outros convidados também haviam chegado fora da cidade. Eu nunca pensei que mesmo com o consumo do salto dimensional,
As defesas da cidade flutuante ainda são tão aterrorizantes. A força divina que o corpo que possuo pode acumular está quase esgotada. Evira abriu os olhos, olhando para a grande cidade flutuante, parecendo ansiosa. No entanto, esse olhar descontraído só se manteve por um momento. Evira rapidamente se virou para o outro lado. Sua Alteza, Mistra e outros, nos encontramos de novo. Uma jovem vestida de preto saiu das sombras, tendo a dignidade e frieza que só os deuses possuíam. Ela olhou para a área vazia ao lado dela, parecendo hostil. Luzes douradas brilharam e numerosos deuses orcs também apareceram. Todos eram avatares, fazendo com que o medo aparecesse nos olhos de Evira. Para os verdadeiros deuses descerem ao plano material primordial, havia a mais perigosa e verdadeira forma de santidade, assim como um avatar e possuindo um corpo. Um avatar era um clone formado de força divina e divindade, enquanto possuía um corpo exigiria tomar o corpo de um seguidor. Em comparação, possuir o corpo pode ser seguro, mas o poder não pode ser comparado a um avatar. Depois da reunião dos deuses, houve poucas reuniões entre muitos deuses. Um idoso vestindo um traje branco e erudito tinha um olhar sábio em seus olhos. Este era Ogma, o deus do conhecimento e um poderoso deus maior. Afinal, isso tem a ver com arcanistas e a cidade flutuante. Os outros deuses todos ficaram quietos, concentrando-se na deusa Tecer, Mistra.